Queridos, antes de eu estar ministrando a palavra, para não deixar para o final do culto, o Caio já chegou, e eu queria chamar o Caio aqui, com o pai e a mãe. Vem cá, meu filho. O Caio, ele está sendo fruto da nossa intercessão, né? Nós estamos há 21 dias, hoje é o 14º dia, sobe aqui, meu filho. Hoje é o 14º dia que nós estamos orando pela vida do Caio. Quem só ouviu falar desse menino, agora vai ver que ele é muito bonito. Puxou a mãe, né? O pai é mais ou menos. Vem cá, Ailton, vem cá. Eu queria pedir para a minha igreja se colocar de pé. Nós vamos orar pela vida do Caio. Deus colocou no meu coração um amor de pai por esse menino. E eu tenho orado por essa criança. Criança não, né? Adolescente. Por esse menino. E eu creio que Deus já está respondendo as nossas orações. Porque aonde a mão do médico vai, ela vai. Mas existe um momento que só a mão de Deus pode operar. E nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós estamos orando pela sua vida. Essa igreja aqui é a sua igreja. Nós estamos orando por você. Não, meu filho. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar. Pai amado, a tua palavra diz que se há alguém enfermo entre vós, chama os presbíteros da igreja e ungindo com óleo o nome do Senhor, o enfermo será curado. E se houver algum pecado, ser-lhe-á, Senhor, perdoado. Senhor, debaixo da tua palavra, Senhor, como lá naquele hospital eu fiz, nós ungimos o Caio, Senhor, e chamamos à existência o que é na tua palavra, sobre a cura, sobre a vida do teu filho, Senhor. Senhor, aquilo que o médico não pode operar, nós sabemos que as tuas mãos operam. Tu és aquele que para a tempestade, Senhor, que faz o mar e o vento se calar. Tu és aquele que ressuscita o morto, Senhor. Tu és aquele que redime da alma, Senhor, a alma, o pecador. Levanta da cova, Deus. Pai amado, toca agora, nós como igreja, conforme a tua palavra também diz, Senhor, porque nós oramos debaixo da autoridade da tua palavra, que se houver 2 ou mais reunidos em teu nome, que tudo, Senhor, que é ligado na terra, será ligado no céu. Senhor, nós agora ligamos na terra, Senhor, a cura do Caio, Deus. Nós como igreja, Senhor, a autoridade que há no nome de Jesus, nós ligamos na terra a cura do teu filho, Senhor, para que ele seja testemunha, Senhor, nessa terra. Pai amado, nós te pedimos a tua bênção sobre a vida dos pais do Caio, do irmão do Caio, Senhor. Toma a vida do Kevin, Senhor, nessa noite também nós te pedimos. Toma a vida dessa família, traga, Senhor, a restauração, traga graça, traga vida também. Nós como igreja abençoamos a vida do Caio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu filho. Te abençoe. Te abençoe, Mara. Paz. Amém. Nós estamos orando e continuaremos a orar em nome de Jesus, né? Nós não vamos parar a nossa intercessão, né? O Caio está com apetite bom, chegou na casa da avó dele, já acabou com a comida da casa da avó. A avó está aí? Amém, olha lá. Não é verdade o que eu estou falando? Já chegou mexendo na geladeira. Então tudo que um adolescente normal faz, ele está fazendo, né? Então nós vamos fazer o nosso papel na terra, que é sermos intercessores, irmãos. O papel de Deus ele vai cumprir e nós queremos nisso, né? Então vamos estar debaixo da vontade do Senhor. Nós oramos para que a vontade do Senhor seja feita. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Nós estamos debaixo da palavra de arrependimento. Nós, nesses 21 dias de oração, hoje é o 14º dia que nós estamos orando e jejuando. Estamos orando primeiro pela vida do Caio, para que Deus ministre a cura sobre a vida dele. Nós estamos orando por arrependimento, para que a igreja encontre um momento de arrependimento. Nós temos falado que Deus só opera sobre uma terra arrependida, Deus só age sobre uma terra arrependida, e nós estamos orando pela nossa cidade, amados. Nós sabemos que os dias são conturbados na nossa cidade, os dias são conturbados na nossa nação, mas nós compreendemos
que a crise pode bater lá no lado de fora, mas não entra no arraial do povo de Deus. Nós temos que crer nisso. Nós somos um povo que vive pela fé. Amém, queridos? Eu creio que nós vivemos pela fé. Então nós estamos debaixo dessa palavra profética sobre arrependimento. E hoje nós vamos estar ministrando mais uma vez sobre isso, sobre um texto que nós conhecemos bastante. João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Quem achou de célula? Amém. João 8, versículo 1 ao versículo 12 diz assim: E Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistentemente faziam uma pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando-se um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo mais a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Nem eu te condeno. Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, queridos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Te pedimos que a Tua graça venha nos envolver, abrir, Senhor, o nosso entendimento, abrir o nosso coração para que venhamos compreender os acertos que o Senhor precisa fazer no meio do Teu povo, Pai. Que esse arrependimento, que esse xaratá, que essa metanoia venha nos alcançar nessa noite. Abra as comportas da revelação profética sobre a Tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos, ou melhor dizendo, nós, todos os dias que acordamos, nós já acordamos com escolhas a serem feitas. Todos nós, quando acordamos, nós acordamos com escolhas a serem feitas. Por exemplo, quando eu estava escrevendo essa palavra, e eu pensei que muitos de nós, quando nós acordamos, nós podemos escolher dormir mais um pouco, aqueles velhos 5 minutinhos, ou acordar de uma vez. Nós, quando acordamos, nós podemos escolher se vamos tomar café ou vamos embora para o trabalho sem tomar café. Então são escolhas pequenas que nós fazemos desde quando nós acordamos, mas essas escolhas pequenas, elas apontam para outras escolhas maiores e outras ofertas que vão surgir ao longo do nosso dia. Então as nossas vidas, a minha vida e a sua vida, a vida do ser humano é uma vida que é cercada de escolhas. E a grande questão é: o que eu estou fazendo com as escolhas da minha vida? Ou melhor dizendo, quais são as escolhas que eu estou querendo ter para a minha vida? Quando nós falamos de uma vida em arrependimento, de uma vida em santidade, nós temos que lembrar que arrependimento e santidade é uma opção. Por mais que Deus requer isso de nós, por mais que Deus deseja que o seu povo seja santo, quando Deus separa o povo de Israel, que o povo de Israel sai do Egito, lá em Levítico, no livro das leis levíticas, das leis de purificação, Deus, ele libera uma palavra sobre o seu povo, que da mesma medida que ele, Deus, sendo santo, ele almejava que o seu povo, o povo que o adorasse, o povo que viesse o servir, também fosse santo. Então nós temos que compreender que diante de uma atitude de arrependimento, diante dos nossos pecados, uma das primeiras coisas que nós temos que compreender é que o pecado é uma escolha que nós fazemos na nossa vida.
O problema é que hoje nós estamos colocando o pecado nas contas do diabo. O diabo, ele é até um instrumento, mas quem escolhe pecar sou eu e você. O diabo, ele pode até preparar ciladas, mas quem escolhe pecar sou eu e você. E por que eu estou falando isso, pastor? Porque arrependimento não é só reconhecer o erro, mas arrependimento é desejar ardentemente por Deus. Então, por isso que sempre quando nós acordamos e nós temos essas pequenas escolhas para serem feitas, logo quando nós levantamos a nossa cama, a escolha que nós temos que ter para termos uma vida com Deus, logo que nós acordamos eu preciso desejar Deus a todo tempo do meu dia. Eu preciso desejar estar com Deus em todos os momentos da minha vida. Então, arrependimento, assim como o pecado também, arrependimento é uma escolha, nós escolhemos. Assim como o pecado, nós escolhemos. Então, por exemplo, endividar-se, não foi Satanás que fez eu e você ficarmos com dívida. Foi uma escolha nossa, de usarmos o cheque especial, de usarmos o cartão de crédito, de pegarmos dinheiro fiado, é uma escolha nossa. Mas o grande problema nosso é que ao invés de nós aceitarmos que o nosso caráter precisa ser transformado, nós endemonizamos tudo, espiritualizamos tudo e colocamos a culpa no diabo. E o que eu vou falar aqui talvez seja um pouco de heresia, mas tem muita coisa que nós colocamos a culpa no diabo que na verdade não tem nada a ver com isso. Porque é escolhas nossas. Nós escolhemos. Então nós temos que compreender, e eu botei um tema na minha palavra nessa noite, arrependidos para uma nova vida. O arrependimento, ele nos aponta para uma nova vida. O arrependimento, ele nos aponta para uma nova escolha. A palavra arrependimento, que é metanoia, é uma opção de eu ter um remorso e não ficar no remorso. Eu expliquei domingo passado que o remorso, ele faz parte do processo, mas eu não posso só ficar no remorso. O remorso seria o pesar pelo pecado. Eu preciso sentir pesar pelo pecado. Eu preciso sentir dor pelo pecado, mas eu não posso só ficar no remorso do pecado. Eu não posso só ficar na dor do pecado. Eu não posso só ficar na lamúria do pecado, na lamentação do pecado. Eu preciso, a partir do meu remorso, a partir do peso que o pecado me traz, porque o pecado, ele é algo interessante. No primeiro momento ele te traz prazer, mas logo após o prazer ele vem o pesar. E o grande problema, por que nós voltamos a pecar, pastor? Porque nós só ficamos no nível do remorso, nós só ficamos no nível do peso, nós só ficamos no nível da lamentação. Poxa vida, eu errei, poxa vida, eu pequei, poxa vida, eu desviei, mas nós não partimos para o segundo momento do arrependimento. E qual é o segundo momento do arrependimento? Eu escolho viver de uma forma diferente a partir daquele momento. Viver uma vida em arrependimento que aponta para uma nova vida em Jesus é uma decisão de que a partir daquele meu erro, eu não vou fazê-lo mais. E a partir de não fazer mais, eu quero desejar uma vida com Deus. Eu quero desejar estar com Deus. E aqui o capítulo 8 de João, ele é um texto bastante conhecido no Evangelho de João. E nós, durante esses 21 dias do propósito de jejum e oração que nós estamos fazendo, nós estamos lendo o Evangelho de João. E o capítulo 8 aqui particularmente, que é o capítulo base da nossa ministração nessa noite, é um capítulo bastante conhecido. Algumas Bíblias, por exemplo, vai dizer aí no subtítulo em negrito, a mulher adúltera. E na verdade não era só essa mulher que estava adulterando. Os religiosos daquela época que tentam acusar essa mulher também estavam adulterando. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que isso é verdade. Esse capítulo 8 aqui do Evangelho, ele é bastante conhecido, e os seus primeiros 12 versículos, eles são, na verdade, um embate, uma luta, uma guerra entre a religião que condena, a religiosidade que oprime e o Cristo que salva e liberta. O grande contexto aqui do capítulo 8, nesses 12 primeiros versículos, é justamente essa briga aqui. A mulher é uma figura dessa briga entre a religiosidade que oprime, que prende, que deseja a morte, porque era isso que os religiosos desejavam.
desejavam a morte, eram os crentes feiticeiros daquela época, vamos dizer assim. Se a pessoa não se converter, é melhor a gente orar para Deus preparar e levá-la. Então era uma briga entre a religiosidade que oprimia e o Cristo que salvava e libertava. Esse é o contexto, o pano de fundo dessa história, do capítulo 8 do Evangelho de João. E lá no capítulo 7, eu gosto sempre de lembrar o que vem antes. Lá no capítulo 7, esses mesmos saduceus e fariseus aqui, eles já estavam arquitetando para aprenderem em Jesus. Você vai ver depois lá no capítulo 7, eu estou pingando igual uma goteira, gente. Simone, por favor, liga esse ar-condicionado aqui, que eu acho que no final do culto eu vou emagrecer uns 10 quilos. Eles tinham que fazer um óculos com limpador, que a gente que não enxerga nada, o suor fica caindo. Faz favor para mim, minha filha. Deixa Deus usar a sua vida de novo. Liga isso aqui para mim. Perdão, querido. Olha aqui para mim. Os fariseus e saduceus, eles estavam tentando prender Jesus. Esse também é o contexto do capítulo 8. E os saduceus e fariseus, no capítulo 7, eles mandam os soldados do templo prenderem Jesus. Mas quando eles chegam lá em Jesus e ouvem Jesus falar sobre a água da vida, que ele era aquele que dava a água que trazia a vida, eles ficaram tão constrangidos, tão mexidos na alma, que eles não conseguiram tocar em Jesus. Eles não conseguiram mexer em Jesus. E o texto lá no final do versículo, do capítulo 7, o texto vai dizer que logo após aquele embate, que os soldados voltaram para os fariseus e saduceus, voltaram sem Jesus, e os religiosos perguntaram por que eles voltaram sem Jesus, e os soldados disseram: olha, nós nunca ouvimos ninguém falar como esse homem fala. Nós nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade como esse tal de Jesus falava. Aí o texto vai dizer que eles não tendo mais nada o que fazer, cada um vai embora para sua casa. E no final do capítulo 7, o texto bíblico vai dizer que Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras. Ele vai orar. E o interessante é que, na madrugada, acompanhe aí comigo, versículo 1 do capítulo 8. Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras para orar. E ele volta de madrugada. E aqui tem um detalhe muito interessante que o Espírito Santo revelou aos nossos corações. Jesus, ele tem um momento de oração. Jesus vai para o monte para orar. E o interessante, que eu vou falar aqui, não é nenhuma heresia. Nós, às vezes, achamos que Jesus, ele operava milagre porque ele era filho de Deus. Hoje eu falei pela manhã sobre isso. E, na verdade, Jesus operava milagre não só porque ele era filho de Deus, mas porque Jesus tinha uma vida íntima de oração com o Pai. E por ter uma vida íntima de oração com o Pai respondia às suas orações. E nem todas as orações, mesmo com toda a intimidade que Jesus tinha, nem todas as orações o Pai respondeu, mas a maioria das orações, o Pai respondeu Jesus. E por que o Pai respondia o Filho? Por que o Pai respondia a Jesus? Porque Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus resolvia, olha aqui para mim, Jesus resolvia as crises dele na oração. Jesus não resolvia as crises dele nas redes sociais, até porque lá naquela época não tinha rede social. A rede social naquela época era o pombo correio, era a mula, era o cavalo, era a rede social daquela época. Então Jesus, ele não resolvia os problemas dele, as crises dele nas redes sociais, nas rodinhas dos escarnecedores. Jesus resolvia as crises dele na oração. E o interessante é que Jesus, ele não só ficava na oração. O capítulo 8, versículo 1 vai dizer que Jesus, entretanto, foi para o Monte da Oliveira, versículo 2, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Jesus, ele ia para o monte, ele buscava ter uma intimidade com o Pai, ele buscava ter uma vida com o Pai, mas aqui o capítulo 8, ele começa com algo tremendo, irmãos. Jesus, ele ao voltar do monte, eu quero que você pegue isso no teu espírito.
Jesus, ao voltar do monte, ele vai para o templo, se assenta e começa a ensinar aquelas pessoas. E por que, pastor, Jesus faz isso? Porque havia no coração de Jesus, igreja, olha aqui para mim, havia no coração de Jesus o desejo de se estar com as pessoas. Jesus desejava estar com as pessoas. Não é à toa que ele era chamado de beberrão, comilão, porque ele andava com os pecadores, ele andava com as prostitutas, ele andava com quem a sociedade religiosa da época de Israel não dava valor. Jesus procurava andar. E qual é o maior erro da igreja hoje, amados? Nós não queremos andar com os pecadores. Nós não queremos ter nenhum contato com os pecadores. E o mais incrível nisso tudo, por que, pastor, nós como igreja não queremos andar com os pecadores? Porque nós não temos testemunho para mudar a vida deles. Essa semana agora, e eu confesso que eu me segurei para não dar uma resposta para algumas ovelhas, algumas ex-ovelhas minhas, e essa semana agora, eu comecei a perceber que começou uma nova ondinha no Facebook. Agora começou todo garoto ou garota que começa amizade com um menino, uma menina, aí começa a botar um monte de jargão lá. Eu não sei se alguns de vocês já viram, que a gente do interior não é muito ligado com esse negócio não, mas cidade grande que é muito mais ligado com esse negócio. Graças a Deus por isso. Mas eu vi essa semana e me chamou muito interessante. Eu vi algumas frases, por exemplo, assim: quem tem limite é município, não está pegando nem sinal do Wi-Fi. Então, tudo assim, fazendo um paralelo para você entender, fazendo um paralelo mundano. Tipo assim, começou essa amizade para pegar a menina. Começou essa amizade para pegar o garoto. E o mais incrível nisso tudo, irmãos, é que muitos do que eu vi são crentes. São cristãos que vão na igreja, são pessoas que são líderes na igreja, mas que estão tendo atitudes de mundano, estão tendo atitude de pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Aí por que, irmãos, a igreja não quer ter contato com os pecadores? Porque nós não estamos tendo testemunho para mudar a vida das pessoas. Aí a gente prefere se fechar em 4 cantos de um templo. Esse é o nosso problema. Só que o Jesus que nós cremos e nós pregamos nesse lugar é um Jesus que gosta de ter cheiro de gente. É um Jesus que gosta de ter o cheiro de pessoas. É o Jesus que abraça o beberrão. É o Jesus que abraça a prostituta. É o Jesus que está ali no contato com as pessoas que precisam. Porque como nós já pregamos aqui, o Senhor, Ele não veio para os sãos, para os curados. Ele veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que precisam de uma palavra de esperança que só o Evangelho de Jesus pode dar, irmãos. Agora, queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que havia um desejo de Jesus de estar com as pessoas, por mais pecadoras e erradas que elas pudessem ser. Jesus desejava alcançá-las. Jesus desejava transformá-las. Mas transformá-las para quê, pastor? Transformá-las para ser mais uma adepta a uma religião? Transformadas para ser mais um membro de uma instituição religiosa? Não, Jesus se aproximava das pessoas, igreja, para transformá-las para o reino de Deus. De cidadãos do mundo, de cidadãos pecadores, de cidadãos cheios de valores mundanos, para cidadãos que vão morar no céu. Por isso que Jesus se aproximava das pessoas. Por isso que eu acredito no discipulado saudável de Jesus, porque o discipulado me faz me aproximar das pessoas, por mais que elas sejam erradas, por mais que elas sejam pecadoras. E um detalhe, irmãos, é que nós temos que lembrar que assim como as pessoas pecam e erram, nós também pecamos e erramos. Amados, nós temos que dar glória a Deus e aleluia, porque se nós vivêssemos ainda no antigo Israel, e a manifestação da Shekinah chegasse na hora da adoração do templo, irmãos,
não ia sobrar nem o mosquito que entra dentro do templo. Mas como nós vivemos debaixo da graça de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Mas essa superabundância da graça não significa que eu possa andar de uma forma relaxada. Porque viver debaixo da graça não é viver de uma forma relaxada. Viver debaixo da graça é viver uma vida de comprometimento com o reino de Deus. Isso é viver. E muitos, a igreja, ela erra muito quando ela se afasta das pessoas em nome de uma realidade, ou melhor dizendo, de uma religiosidade disfarçada de santidade. Porque tem muita gente por aí achando que é santo, mas na verdade está disfarçado com a máscara da religião. E a igreja, ela erra muito, nós como igreja, nós erramos muito, quando nós nos afastamos das pessoas em nome de uma religiosidade disfarçada de santidade. Mas uma santidade que não atrai ninguém, que não transforma ninguém, que não dá testemunho para ninguém, que não influencia ninguém. Porque nós esse mês estamos batendo na tecla do arrependimento, porque nós queremos viver um avivamento neste lugar, amém, queridos? Nós queremos viver um avivamento neste lugar. Amados, eu quero ver o coxo andar, o mudo falar, o surdo ouvir, aquele que entrou enfermo sair curado daqui. Aqui ser um ambiente de glória, de manifestação de milagre. Mas para que isso aconteça, Deus precisa primeiro encontrar um povo quebrantado e contrito. É o desejo de Davi. Senhor, ache em mim um coração quebrantado e contrito que Ele não rejeita. Para sermos um ambiente de milagre, nós precisamos ser primeiro um ambiente de arrependimento. Vamos lembrar aqui que eu preguei domingo passado, porque o pai do filho pródigo correu atrás do filho. Porque lá dentro da casa dele, ele sentiu o cheiro do arrependimento. O cheiro que mais chama a atenção de Deus, não é do seu perfume caro. O cheiro que chama mais a atenção de Deus é do seu arrependimento. É isso que chama a atenção de Deus. Agora, o meu arrependimento, igreja, ele precisa ser um arrependimento que faça eu viver a santidade, que atrai as pessoas, que faz as pessoas chegar a mim e perguntar: que vida é essa que você está vivendo? Porque eu quero vivê-la. Que igreja é essa que você está participando? Porque eu quero estar lá. A minha santidade tem que constranger as pessoas a viver o Deus que eu vivo, a servir o Jesus que eu sirvo. Hebreus 12, versículo 14, por exemplo, um texto que nós conhecemos bastante, ele vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma coisa interessante aqui, é que o autor de Hebreus, ele usa a palavra seguir. E a palavra seguir, ela nos dá uma alusão de caminhada. Então a gente poderia dizer o seguinte: durante a minha caminhada eu preciso ter a paz com todos os homens e a santificação. Porque um homem, hoje eu ouvi um pastor pregando sobre isso, um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele consegue viver a paz com todo mundo. Mesmo com aquele que não quer ter paz com ele, ele consegue viver ter paz. E a paz, que é o desejo que nós temos que ter, ela também me atrai à santificação. E uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre esse versículo aqui, que eu achei muito interessante, que o texto ele vai dizer o seguinte, para a gente entender melhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que ninguém verá a Deus? Sem a paz e a santificação. Por que ninguém vai conseguir enxergar a Deus se eu não seguir a paz e a santificação? Sabe por quê, queridos? Ninguém vê Deus sem antes ver Ele em mim. Eu acho que você não entendeu. Ninguém vê Deus primeiro sem ver Ele antes em mim. As pessoas têm que ver Jesus em mim primeiro. Por isso que Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha para a minha vida. Olha para os meus passos. Olha para a forma que eu trato o meu próximo.
olha para a forma que eu trato a minha família, meu irmão, minha irmã. Ninguém vai conseguir ver a Deus na eternidade se não consegue ver Deus aqui na terra através da sua vida. É como o Tiago vai dizer: se você despede alguém sem comida e diz assim, Deus vá contigo, você está sendo hipócrita, porque você não está exercendo aquilo que Deus mandou você exercer. Então, seguir a paz com todos e a santificação, é isso que eu estou dizendo aqui, amados. Eu preciso caminhar, tendo paz com todos. E essa paz e essa santificação faz que as pessoas vejam a Deus na minha vida. Amém, queridos? As pessoas precisam ver Deus através das minhas atitudes, da minha santidade. Não santidade que eu bato no peito porque eu ando de terno e gravata com um livro de capa preta debaixo das minhas axilas, não. Mas é uma santidade que vai muito mais além do que roupa. É uma santidade de atitude. É uma santidade de transformação. O interessante, irmãos, Jesus é o maior exemplo disso. Um detalhe, se não me falha a memória, é Lucas capítulo 15, a passagem de Zaqueu. Zaqueu estava lá, mais ou menos 1,50 m de altura, em cima de uma árvore. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar por lá. Você conhece esse texto? E sobe lá o pequeno Zaqueu, 1,50 m. Eu fico feliz da vida quando eu falo de Zaqueu, porque eu vejo que graças a Deus tem alguém menor do que eu. Então Zaqueu está lá em cima da árvore, Jesus passa. E Jesus era entrão, gente. Jesus era entrão. Zaqueu convidou ele. Jesus e tem muito crente que é igual a Jesus, né, irmão? Se oferece. Pastor, então, se oferece. Então. Aí Jesus se oferece. Zaqueu, desce depressa. Jesus foi oferecido. E além de ser oferecido, ele ainda foi abusado. Desce e desce depressa. Porque me convém entrar na tua casa hoje. Aí Zaqueu chama Jesus para casa. Zaqueu sentado na mesa com Jesus, porque o verdadeiro discipulado não é feito em templos, é feito na mesa. Jesus assentado na mesa. A presença de Jesus constrangeu tanto Zaqueu, mas tanto Zaqueu, que Zaqueu chega para Jesus assim: mestre, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu fiz mal a alguém, eu vou transformar a vida dessas pessoas que eu fiz mal. Aí o que Jesus libera? Jesus fala: olha, alegrai-vos, porque um filho de Abraão foi salvo. A vida de Jesus constrangiu o ambiente, irmãos. O problema é que hoje nós não conseguimos constranger nem o ambiente da nossa casa, porque falta no meio do povo de Deus arrependimento sincero. Então a primeira lição que nós aprendemos de uma igreja, de um povo que deseja viver um arrependimento que aponta para uma nova vida em Cristo, é que arrependimento genuíno, ele atrai as pessoas através da minha vida para Jesus. Então o meu arrependimento, o meu testemunho, atrai as pessoas para Jesus. As pessoas, mas você quer saber mesmo se Jesus anda com você? Você quer saber mesmo se Jesus anda com você? Você vai saber mesmo quando Jesus anda com você, quando alguém chegar para você e perguntar assim: Marcelo, me fala sobre esse Jesus que você conhece. Hoje nós queremos que Deus nos prospere, que Deus nos dê um carro, Deus nos dê uma casa, e a gente ainda fala que isso foi tudo Deus que deu, que não deixa de ser verdade. Mas o que eu tenho batido na tecla aqui no nosso rebanho, amados e amadas, é que o maior milagre que Jesus pode operar na minha vida é o milagre da salvação. Por mais que Ele não me dê nada, Ele já me deu tudo na cruz. Tudo na cruz. Então nós temos que entender que o meu arrependimento, ele precisa atrair as pessoas. A minha vida precisa atrair as pessoas. As pessoas precisam chegar para mim e perguntar: que Deus é esse que você serve? Que Jesus é esse que você fala? Que vida é essa que você está vivendo? Eu quero viver essa vida. Até quando, irmãos e irmãs, nós vamos ficar ouvindo aquelas velhas frases que a gente ouve já há anos? Eu não quero ser crente igual fulano. Eu não quero ser crente igual Beltrão.
Eu não quero ir lá naquela igreja que é porta aberta. Eu não quero ir naquela igreja que é porta larga. Então, amados, o nosso arrependimento tem que constranger as pessoas. Amém, queridos? A nossa vida com Deus tem que constranger as pessoas. É isso que Jesus fez. O que me chama a atenção aqui é que Jesus para as pessoas, irmãos. O nosso nível de excelência vai ser quando nós pararmos para as pessoas. Pararmos para ouvir as pessoas. Não só o pastor parar para ouvir, mas todos nós pararmos para ouvir. Nós queremos chegar num nível, amados, em que todos que entrarem nesse lugar vão ser cumprimentados, abraçados. Vão ser bem recebidos. Vai ter uma cadeirinha separadinha para você ser bem recebido. Você vai receber um abraço de um discípulo, de uma discípula. Eu ouvi essa semana que tem um homem nos Estados Unidos, se não me falha a memória, em Nova York, e ele tem um evangelismo, daquele evangelismo do abraço de graça, e um pastor falando, ele disse que tem dias que fazem fila para as pessoas serem abraçadas. E por que isso acontece, irmãos? Porque as pessoas estão carentes. Porque as pessoas estão carentes. Carentes por quê, pastor? Porque não tem Deus. Porque precisam de Jesus. E nós temos o que as pessoas precisam, amados. Você tem o que as pessoas precisam. Falar para a pessoa que está ao seu lado, você tem o que as pessoas precisam. O que eu tenho, pastor? Eu tenho as palavras que dão vida e vida em abundância. Eu tenho o evangelho de Jesus. A minha vida em arrependimento, ela é uma ponte para a mudança das pessoas. O arrependimento genuíno, amados, ele não só muda a minha vida. O arrependimento genuíno, ele muda a vida das pessoas. Nós queremos uma igreja avivada, irmãos. Mas nós esquecemos que avivamento não é só reteté. Avivamento é mudança da sociedade. Avivamento é quando as bocas de fumo dessa cidade se fecharem. Avivamento é quando os prostíbulos dessa cidade se fecharem. Avivamento é quando as nossas crianças pararem de ficarem abandonadas pela rua o dia inteiro. Por quê, pastor? Porque se levantou na cidade um povo arrependido. Isso é avivamento. Se nós olharmos para a história do movimento metodista, é isso, irmãos. John Wesley, por exemplo, ele orientava as pessoas a não subirem nas árvores. Porque existia um momento durante a pregação de John Wesley que a glória de Deus era tão pesada, mas tão pesada, que as pessoas corriam o risco de cair nas árvores. Você já pensou eu pregando aqui, daqui a pouco você tomba aí? Arrebatado? Não é de sono, não. Já pensou? Existem relatos do movimento metodista, irmãos, que John Wesley pregando, ele via nos rostos negros de carvão das pessoas, correrem valas brancas de lágrimas das pessoas. Amados, as pessoas quando ouviam John Wesley ministrar, pregar, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield pregarem, as pessoas saíam correndo dos bares, das casas, se jogavam no meio das ruas pedindo arrependimento. Amados, eu quero ver isso. Nós precisamos ver isso agora, queridos. Enquanto a gente negocia alguns princípios, não vai dar. Quantos de nós, amados, já chegamos na igreja cansados? É verdade ou não é? Quando nós éramos do mundo, na verdade nós ainda somos do mundo, nós não vivemos debaixo dos valores mundanos, porque aqui não tem nenhum extraterrestre, então nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo ele jaz no maligno, amém? Os valores do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Jesus diz isso. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Por que nós não somos do mundo? Porque nós pertencemos a ele. Quem pertence a ele não pertence aqui. Amém, queridos? Então Jesus, ele coloca dentro de nós esse desejo de mudança. Esse desejo de arrependimento. E eu creio que nós veremos isso, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Agora, enquanto, amados, a gente viver nessa vida que às vezes a gente vive, a gente já entra na igreja cansado, não aguenta 2 horas de culto às vezes, meia hora de louvor, 1 hora de louvor,
Mas quando nós éramos do mundo, eu já contei isso aqui para vocês vão ouvir mais uma vez hoje. Amados, quantas vezes eu ia para o centro de macumba, minha família era espírita. Quantas vezes eu ia para o centro espírita, irmãos, e a gente virava à noite, e virava feliz, com um sorriso de orelha a orelha. No outro dia, se tivesse sessão, a gente partia para a sessão de novo. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando. A gente partia para outra sessão de novo, e come atabaque durante a madrugada, e a gente estava lá dançando para o santo, comendo as coisas do santo. Aí a gente se converte, eu não sei o que acontece, às vezes a gente se converte, irmãos, eu não sei se é a graça de Deus que faz isso, a gente se cansa. Mas na hora de dançar o forró, a gente não cansava. Irmãos, eu gostava de um pagode. Ai, Raça Negra, só para contrariar. Grupo Raça. Gostava assim, não. Eu acho que o Guilherme também gostava, né, Guilherme? Eu te expus. O Guilherme também gostava, irmão. Ele falou para mim, confessou o pecado dele. Como eu gostava, irmãos. Quando tinha festa na minha família, a gente virava à noite. Só que a festa da nossa família era o seguinte, a gente começava bem e terminava mal. Alguém saía com soco, cortado de faca. A gente começava bem. Quando via a primeira birita, acabava. E a gente vivia feliz. Aí a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, vem para a igreja e a gente não aguenta meia hora ajoelhado. Mas quando a gente raspava a nossa cabeça e deitava lá no roncó, a gente passava dias. Tem alguma coisa errada com a gente, irmãos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tem alguma coisa errada com a gente. Fala para ela assim, o negócio está esquisito. Estou mentindo, irmãos? Estou sendo radical? A gente já chega cansado às vezes, não chega? Quando a gente vem. Mas eu creio que em nome de Jesus, que Deus está nos dando esperança, que esses dias estão chovendo e a gente está vindo para o culto. Glória a Deus. Quando Deus nos der a condição, a gente vai comprar um ônibus, né, Lindaura? Vou fazer um ônibus circular para trazer o povo para a igreja. Mas enquanto não tem, a gente vem a pé, irmãos. Mas é engraçado que quando tem festa na cidade, pode chover canivete. A gente vai. Então tem alguma coisa errada com o povo de Deus, irmãos. Alguma igreja tem que se levantar nessa cidade e falar que as coisas vão mudar. E quem sabe é a gente. Agora, irmãos, uma coisa que também me chama a atenção aqui, é que a minha vida em arrependimento, ela é uma ponte de mudança para a vida dessas pessoas. Enquanto a religiosidade nos afasta de Deus, a graça do perdão me acolhe na sua misericórdia. Então a graça do Senhor ele me faz ser acolhido na sua misericórdia. Agora eu sou acolhido nessa misericórdia quando eu reconheço que eu estou no erro e eu preciso me consertar. Não é igual aquela criança, pai, eu errei, daqui a pouco ele faz de novo. Pai, eu errei e eu não vou errar mais. É uma opção, como nós falamos. E aqui no versículo 3, vai acompanhando comigo, versículo 3, diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando o perdão para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O interessante aqui que o texto deixa bem claro, o evangelista João, ele deixa bem claro, que por detrás da intenção daqueles homens não queriam cumprir a lei de Moisés. Aqueles homens não queriam cumprir a lei de Moisés. O que aqueles homens queriam era criar uma armadilha para pegarem Jesus. E por que aqueles homens religiosos queriam fazer isso? Porque a religiosidade do ser humano, ela faz isso. A religiosidade do homem não se preocupa na restauração. A religiosidade do homem se preocupa em acusar.
apontar o dedo, dizer que está errado. Mas no reino de Deus, irmãos, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos errados, mas Jesus morreu na cruz para eu ter uma vida em santidade, uma vida de ajustamento, uma vida de perdão pelos meus pecados. A religiosidade, ela usa o pecado como uma armadilha para as acusações. Os religiosos, eles, aqui nesse texto, eles expõem aquela mulher, não só a Jesus, mas eles expõem o pecado daquela mulher a todos. E é isso que a religiosidade nos nossos dias faz, irmãos. E como nós temos sido religiosos, irmãos. É como Jesus mesmo diz, nós estamos coendo mosquito e engolindo camelo. Esses homens, por exemplo, aqui, acharam uma mulher adúltera. Mas você vai ver, por exemplo, acompanhe aí comigo, versículo 7, diz assim: como insistentemente faziam uma pergunta, levantando-se Jesus lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando de um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. O interessante aqui é que Jesus, depois que responde, os religiosos saem de um, do mais velho até o último, até ficar só Jesus e a mulher. Por quê? Aqueles acusadores saem diante da palavra de Jesus. A lei, por exemplo, Deuteronômio vai dizer que as testemunhas que estavam acusando alguém que foi pego em adultério poderiam fazer parte da execução do pecador. A lei do antigo Israel. Quem era testemunha do pecado de alguém poderia fazer parte da execução. A lei de Moisés dizia que alguém pega em adultério, e o interessante, não vou entrar nesse detalhe, o interessante é que só pegaram a mulher, mas cadê o homem? Mas vamos deixar isso para depois. Pegaram a mulher e levaram a mulher para Jesus dar uma palavra, para pegarem Jesus. Aí Jesus pega eles. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase de Jesus não é uma justificativa para eu pecar. Essa frase de Jesus não é uma justificativa para eu não chamar a atenção de alguém, de um irmão, de uma irmã. Essa palavra de Jesus revela o que estava no coração daqueles homens. As intenções que estavam no coração daqueles homens. Porque aqueles homens não queriam a restauração daquela mulher. Aqueles homens não queriam que aquela mulher fosse transformada. Aqueles homens primeiro queriam pegar Jesus e matar aquela mulher, mas usar Jesus como instrumento de morte daquela mulher. Mas Jesus não veio para ser instrumento de morte para ninguém. Jesus veio para ser instrumento de vida. E por ser instrumento de vida, Jesus chega e fala: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí o texto vai dizer que do mais velho até o menor, outras traduções vão dizer isso, saíram um a um até ficar Jesus e a mulher. E Jesus fica junto, sozinho com aquela mulher. Os acusadores saem, porque eles não puderam participar da execução daquela mulher. E por quê? Porque, como eu disse, a lei de Moisés dizia que só poderia participar da execução de alguém que foi pego no pecado quem não tivesse feito o mesmo pecado. Então, ou seja, para quem gosta de Bíblia, ou seja, a maioria, ou todos, eram também adúlteros. Jesus pega eles. Jesus revela o coração deles. Você sabe o que um arrependimento faz, amados? Ou melhor dizendo, você sabe o que um encontro com Jesus faz? O encontro com Jesus revela as nossas intenções, amados. Por isso que horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo. Porque as intenções do seu coração vão ser reveladas. As máscaras vão cair. O ímpio não vai se passar pelo justo. E o errado não vai sair como correto. Porque ele veio para estabelecer a justiça dele.
Aí os homens saem, porque eles não podiam participar daquela execução, porque eles mesmos também eram adúlteros. Eles mesmos também teriam feito a mesma coisa, mas a religiosidade da nossa vida faz isso. A religiosidade faz a gente não enxergar o nosso erro e só enxergar o erro do outro. E ainda mais, usar o erro do outro para eu não ter comprometimento com Jesus. Aí a gente usa textos, por exemplo, e me dá rilia de discípulo que usa a Bíblia para subsidiar pecado. Mateus capítulo 7 vai dizer, retira a trave do teu olho. Aí às vezes a gente diz, não pastor, eu não posso chamar a atenção do meu irmão, da minha irmã, porque eu tenho trave também no meu olho. Eu sei, meu irmão, que você tem trave. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando a gente vê alguém no erro, a gente precisa constrangê-lo. Porque se você não constrangê-lo, ele vai morrer e Deus vai requerer de você o sangue dele. Então Jesus vai aqui e revela o coração daqueles homens. E agora só fica Jesus e a mulher. Só fica Jesus e quem a ele interessava. A mulher, ela fica sozinha com Jesus. O arrependimento genuíno, irmãos e irmãs, ele não está na exposição do erro. O arrependimento genuíno, ele está no reconhecimento, ele está no ajustamento, ele está na cura. Então eu poderia dizer que o arrependimento ele faz o quê? O arrependimento primeiro, ele me faz reconhecer que eu estou errado. Segundo, o arrependimento genuíno, ele faz eu ajustar a minha vida. E terceiro, o arrependimento genuíno, ele cura a ferida que o pecado abriu. Isso é o arrependimento genuíno. O arrependimento que gera mudança, é o arrependimento que a palavra chama a gente a viver. Uma vida de religiosidade, ela sempre vai tentar santificar o outro. Você vai ver, por exemplo, que existe, infelizmente, alguns apriscos por aí, que quando a pessoa, eu vou ser sincero, porque eu ouvi um pastor falando isso. Tem muitos apriscos por aí, que quando a pessoa se converte, a gente quer vestir de religiosidade as pessoas que se convertem. Olha, a partir de agora, você tem que andar desse jeito, você tem que se vestir desse jeito, você tem que falar desse jeito. Aí sai todo mundo com a cópia. Prega do mesmo jeito, grita do mesmo jeito, sapateia do mesmo jeito, até a língua de mistério fala do mesmo jeito. Aí acha que arrependimento e santidade é um pacotão de religiosidade. E arrependimento e santidade não é isso. Arrependimento e santidade, ele vai muito mais além do que você, que usava mini saia, agora vai usar saião jeans lá na roda do pé. Você que andava com peitinho de pombo, mostrando para todo mundo na cidade, agora anda de terno e gravata debaixo de um sol de 45 graus. Aí tem aquela pizza debaixo do braço. Santidade é muito mais além do que isso. Arrependimento genuíno é muito mais além do que isso. Arrependimento é reconhecer que eu pequei e eu preciso de Jesus. E só de Jesus, eu só preciso dele. E a partir do reconhecimento do meu pecado, eu ajusto a minha vida. Paulo vai dizer, se me falha a memória em Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte, quem rouba, não rouba mais. Quem mente, não mente mais. Amados, vida com Jesus é muito simples. Viver com Jesus é simples. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o evangelho é simples. O evangelho é simples. Pastor, mas é tanta coisa, é tanta... Não, amados. Quem tem relacionamento com Deus não precisa de regras. Deus deseja de nós esse relacionamento, não são regras. Deus quer mais de você relacionamento do que um regimento. Guarda isso no seu coração. Nós temos algumas condutas que nós precisamos como cristãos ter. Mas muito mais além do que uma lista de nãos, Deus quer encontrar no meio do seu povo um povo que teme a Ele. E temendo a Ele, nós andamos uma vida de ajustamento. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu era maledicente, eu não sou mais maledicente. Então a vida cristã, ela é simples, irmãos. A vida cristã é uma vida de opção. Eu escolho ser como Jesus. É simples. Servir a Jesus é simples. As coisas que
são acrescentadas, vamos dizer assim, somos nós que acrescentamos, mas viver com Jesus é algo simples. Viver com Jesus é algo simples. Não é à toa, já estou terminando, não é à toa que Jesus era um camarada muito simples. Primeiro, Jesus não tinha lugar para reclinar a cabeça. Esse texto aqui, por exemplo, vai dizer que Jesus, depois de tentarem prender ele vai para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus vai para o Monte das Oliveiras? Porque ele não tinha casa para morar. Por isso que ele vai para o Monte da Oliveira orar. Ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Aí ele vai para o Monte da Oliveira orar. Depois ele vai para o templo. Jesus é muito simples. Às vezes a gente quer na nossa mesa escargot, lagosta, camarão. Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, as aves do céu não semeiam nem colhem, e o Pai dá a elas o que comer. Os lírios do vale não tecem nem costura, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Versículo 33, que eu amo esse texto. Jesus vai dizer: mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, antes do versículo 33, se não me falha a memória, ele vai dizer: olha, o Pai Celestial sabe de que essas coisas vocês precisam, que são as coisas básicas. A gente já cansou de pregar isso aqui. São as coisas básicas da vida: comer, beber e vestir. É uma coisa básica. Deus não prometeu roupa de marca para mim e para você. Deus não prometeu arroz integral na minha mesa e na sua mesa todo domingo. Deus não prometeu camarão. É BG, né? Aquele camarão grandão. Coisa maravilhosa, né? Deus não prometeu isso. O que Deus prometeu é: eu garanto as coisas básicas para o seu sustento. É isso que Ele garante. O comer, beber e vestir. Se é com roupa de marca, se não é roupa de marca. Se é comida importada, se não é comida importada. Se é ovo, se é camarão, eu sei que não vai me faltar nada. O Evangelho de Jesus é simples, irmãos. A gente é que complica. Nós é que complicamos. Então Jesus, ele chega para aquela mulher, nos últimos versículos, versículo 10, ele diz assim: erguendo-se Jesus, vendo que não tinha mais ninguém a não ser a mulher e ele perguntou à mulher: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele está interessado em trabalhar a nossa vida no íntimo, no pessoal. Trabalhando na nossa vida íntima, na vida pessoal, ele trabalha na igreja num contexto geral. Então, para uma igreja viver em arrependimento, eu como indivíduo preciso viver o meu arrependimento, a minha história com Jesus. Por isso que o interessante é que desde o versículo 1 até o versículo 10, Jesus não se dirige à mulher. Jesus, ele só vai se dirigir à mulher quando estava ele e ela, só os dois. Por quê? Porque o tratamento que Deus quer fazer não é com a multidão, é com você. Para Jesus não interessa o que a multidão está falando. Para Jesus interessa é você. É o seu indivíduo. Então nós temos que parar de olhar para o outro e começar a olhar para nós. É eu, Deus. Como o Judson de Oliveira prega, ministra no louvor, ele diz assim: a terra seca sou eu. O louvor não flui, não é por causa do ministério de louvor. O louvor não flui por causa de mim. O pregador não prega, não é por causa dele. O pregador não prega por causa de mim. Sou eu a terra que precisa de água. Sou eu. Por isso que Jesus, ele só se dirige para a mulher quando estão os dois sozinhos. Por quê? Porque o tratamento que Deus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã, é só com você. Então só fica aqueles ali que eram de interesse de Deus. E nesse instante Jesus vai ao encontro da mulher, que talvez aquela mulher estava esperando que Jesus também a acusasse. Só que Jesus chega para aquela mulher e faz duas perguntas. Primeiro, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Aí depois ele diz assim: ninguém te condenou?
Jesus faz duas perguntas para revelar o coração doente daquela mulher. Ela diz assim: Senhor, ninguém. Possivelmente, como eu disse, aquela mulher estava esperando que Jesus também a condenasse. Só que Deus não é Deus de condenação. Deus é Deus de libertação. O Deus que nós servimos é diferente. Romanos 8, versículo 1 vai dizer: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. As condenações que vêm sobre a nossa mente não haverá mais. Por quê? Porque o encontro que eu tive com Jesus me constrangeu para a mudança. Por isso que Jesus chega para aquela mulher e diz assim: olha, nem eu tampouco te condeno, agora vai, sai daqui, continua a sua vida, mas olha, não peque mais. O arrependimento genuíno, irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá para continuarmos. Deus está dando para a nossa igreja uma oportunidade de continuar. E a minha oração como pastor desse rebanho é: Senhor, não passe de nós o teu Espírito. Não retire de nós a tua presença. Se o Senhor quer usar um povo nessa cidade, pode nos usar, nós estamos aqui. Essa é a minha oração, irmãos. Agora Deus precisa encontrar em nós um povo arrependido. Um povo que é arrependido para nova vida, para desejar uma nova vida, para desejar uma vida com Ele. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, a se colocar diante do Senhor nessa hora. Há um confronto em nossa alma, há um confronto no nosso espírito, um confronto para mudança, um confronto para ajustamento de vida. Nós precisamos nos ajustar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Fique com seus olhos fechados. Pastor, por que fechar os seus olhos? Por que fechar os meus olhos? Eu quero que você olhe para a sua alma. Não? Esqueça um pouquinho a pessoa que está ao seu lado. Olhe para dentro de você. Olhe para a sua alma. Como está o estado da sua alma? Como está o estado do seu interior? Como está a sua vida com Jesus? Olhe para você. Eu quero fazer esse convite para você de quebrantamento nessa noite. De ajustamento nessa noite. Deus deseja encontrar um povo quebrantado e contrito, um povo ajustado. Se você reconhece nessa noite que precisa que Deus te ajuste, que o pecado te desajustou, que o pecado te tirou do ajustamento de Deus, se coloque diante do Senhor nessa hora. Você que entrou aqui neste lugar, nós vamos ministrar um cântico diante do Senhor. Enquanto isso, eu quero convidar você que entrou aqui neste lugar, que reconhece que precisa ajustar a sua vida. Pastor, eu estou desviado de Jesus, eu estou desviado da casa do Senhor, eu quero voltar. Eu quero convidar você, aí onde você está, a levantar uma das suas mãos. Você que deseja voltar para Jesus. Pastor, estou desviado, mas eu quero voltar para Jesus. Levante uma das suas mãos, você vai receber um abraço de um discípulo nosso. Mas feche os seus olhos. Arrependimento, como nós falamos, é uma oportunidade que Deus nos dá.
Deus está nos dando uma oportunidade de ajustes. Deus está nos chamando a ajustar a casa. Os filhos precisam ajustar a casa. Eu quero convidar você nessa noite que entrou aqui e que está desviado dos caminhos do Senhor, está desviado da igreja. Eu quero convidar você a voltar para Jesus nessa noite. Você que deseja voltar para Jesus, levante a sua mão aí onde você está. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu não quero te constranger, eu só quero que você tenha uma atitude nessa noite. Você que entrou aqui neste lugar e que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, pastor, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você quiser Jesus, esse Jesus que não te condena, esse Jesus que quer tratar você, somente você, eu quero convidar você também a levantar a sua mão aí onde você está. Pastor, eu quero aceitar a Jesus. É sua oportunidade. Se tiver que gritar, eu gritarei. Aleluia. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. O que essa mulher precisava não era de acusações. O que essa mulher precisava era de encontro com Deus. Os acusadores estavam pensando que ao levar ela para Jesus, estavam levando ela para acusação, para condenação. Mas na verdade aquela mulher estava indo ao encontro de vida. Deus quer ter um encontro com você nessa noite. Estar com Jesus é ter um encontro de vida. Os religiosos esperam te expor, me expor. Mas Jesus quer nos curar, nos ajustar. Pai amado, em nome de Jesus, na autoridade que é no teu nome, nós, como igreja, nos colocamos diante de ti. Eu sou o primeiro pecador entre todos, Senhor, como Paulo diz. Senhor, nós precisamos de um ajuste que venha do teu reino, para que possamos compreender que o evangelho é muito simples, Senhor, de ser vivido. Que o que eu preciso na verdade não é viver debaixo das acusações do pecado, mas na libertação da graça. Senhor, ajuda-nos a reconhecer os nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, a ter um ajustamento de vida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos debaixo dessa graça. Assim como essa mulher, Senhor, que foi liberada por ti. Libera-nos, Senhor, nessa noite, debaixo do teu perdão.
para que possamos compreender que o encontro contigo não é o final, é só o começo da nossa caminhada com o Senhor. Que uma vida de arrependimento não é só sentir o peso, mas é a decisão de mudanças. Ajuda-nos, Senhor, a decidir por mudanças. Ajuda-nos, Senhor, a decidir por mudanças. Toca-nos, Senhor. Toca na vida daqueles e aquelas que entraram aqui neste lugar e que precisam voltar para os teus caminhos. Toca na vida daqueles e daquelas que entraram aqui neste lugar e ainda não tiveram um encontro contigo. Precisamos ser ajustados, Senhor, para vivermos a excelência da tua vontade. Nos ajusta, Senhor, nessa noite. Nos ajusta para que possamos viver debaixo da tua misericórdia, da tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus me chamou e te chamou para viver uma vida de liberdade, sem acusações na mente, mas de liberdade. Amém, igreja? Glória a Deus.